Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa 60 Minutos com Deus, onde hoje você vai descobrir a vontade de Deus para a sua vida e certamente Deus o vai ajudar. No programa de hoje nós vamos receber alguém muito especial. O bispo Rafael Galvão vai estar aqui conosco, vai nos explicar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus e certamente Deus ele vai operar na sua vida. O tema de hoje é sobre saúde, sobre o material que nós temos disponível no nosso ministério, na nossa sala da palavra, que é o livro O que fazer depois de orar. Há certas coisas, há certos passos, cuidados que nós devemos ter depois de nós orarmos. Não é só orar e já chegou. Não, existe uma caminhada para nós seguirmos. E é isso que nós vamos aprender no programa de hoje. Quais são os passos que você deve tomar para que você receba a sua cura, para que você receba o seu milagre e para que você mantenha ele. Este é o maior objetivo, porque Deus ele tem poder para nos curar. Só que por vezes a falta de fé, por vezes alguns obstáculos, algumas atitudes faz com que esse milagre saia e esse poder saia. Então, no programa de hoje você vai ficar sabendo e certamente você vai mudar as suas atitudes e vai conseguir vencer. Durante todo o decorrer do nosso programa, você pode entrar em contato com o número que está passando em rodapé, onde você pode nos enviar o seu pedido de oração. Nós vamos registrar. E no final, o convidado, o Bispo Rafael, vai orar por você, declarar realmente a bênção de Deus sobre a sua vida e certamente tudo vai mudar e mudar para melhor na sua vida. Também em rodapé nós vamos passar o nosso site igrejamana.com.br, onde lá você pode entrar e ver as várias novidades que acontecem no nosso ministério aqui no Brasil, onde você pode ver o ícone que dizem as moradas, os endereços das nossas igrejas e você pode procurar a Igreja Maná mais perto de você. E também pode conferir toda a nossa programação que nós temos disponível para você. A visão do nosso ministério é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E para isso nós temos muitas ferramentas disponíveis para o fazer. E é isso que nós vamos ficar por dentro. Uma das muitas ferramentas de evangelização que nós temos disponível para você. Então, fique agora com o nosso momento de ferramentas de evangelização. A Bíblia diz, em Marcos 16,15, para nós irmos por todo mundo e pregarmos o Evangelho a toda criatura. E quando nós usamos esse termo que diz evangelização, é justamente isso. Nós anunciarmos Jesus, nós falarmos de Jesus aos nossos amigos, aos nossos conhecidos, aos nossos familiares, onde justamente Deus ele vai pegar nessa semente e vai convencer. O Espírito Santo de Deus vai entrar e vai agir nessa semente. Nós temos o papel de lançar a semente e o Espírito Santo de Deus de convencer. E evangelizar é justamente isso. Só que algo que vem junto com a evangelização é a oração, é a intercessão. E para isso, nós temos disponível um canal no YouTube chamado Canal de Oração Maná, onde lá nós temos orações durante 24 horas, onde você pode conectar e orar na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, você conecta lá o YouTube, Canal de Oração Maná, e lá você pode fazer oração, tanto pela nossa nação, tanto pelos assuntos de Deus, pelos assuntos do nosso ministério, como também pelas pessoas em que você tem evangelizado, para que realmente Deus ele possa fazer com que essa semente dê frutos. Existem várias sementes e é o que nós vamos aprender no programa de hoje. Também existem vários tipos de oração e nós temos que entender que a nossa oração pode muito em seus efeitos. A sua oração pode muito em seus efeitos e vai dar o efeito certo quando você lutar no mundo do espírito, quando você lutar pelo verdadeiro inimigo, para que tudo caia por terra, os caminhos sejam abertos e aquilo que quem você desejar no seu coração, que você tenha evangelizado, que você tenha lutado, vai conseguir ficar firme em Jesus, na palavra e na igreja. Porque isso sim é a vontade de Deus para a nossa vida. Que todos nós tenhamos uma vida em abundância, que todos nós possamos seguir o caminho que é Jesus. E Deus conta conosco, Deus conta com você para fazer a diferença no seu bairro, na sua cidade, onde quer que você esteja. Então, conecte no YouTube, quando acabar o nosso programa, no canal de Oração Maná,
faça sua oração sempre, todos os dias, e Deus certamente vai o abençoar. Nós agora vamos ficar com o nosso momento musical, vamos curtir uma música e daqui a pouco vamos receber o Bispo Rafael no nosso programa, descobrir a vontade de Deus para a nossa vida e no final vamos orar por você. Mas agora vamos fazer a nossa pausa musical e daqui a pouco nós estamos de volta. Hoje posso adorar, hoje posso dançar, hoje posso rimar. Livre estou, hoje posso adorar, hoje posso dançar, hoje posso rimar. Livre estou. Eu estou livre das algemas do mundo. Uma decisão mudou todo o meu futuro em Cristo. Encontrei a liberdade, as trevas é mentira, a luz é a verdade. O brilho reluzente que conduz a minha alma na minha caminhada, dita as minhas coordenadas. Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A vitória é conquistada pelo sangue, pra que as coisas já ao meu alcance pela fé. A mesma fé pelo poder que vem do alto. O Espírito que habita em mim faz de mim um santuário. Regenerada, uma herdeira abençoada, que busca a terra prometida como fim dessa jornada. A fórmula da paz e da felicidade, só em Jesus encontrei a liberdade. Hoje posso adorar, hoje posso dançar, hoje posso rimar. Livre estou, hoje posso adorar, hoje posso dançar, hoje posso rimar. Livre estou. Sou mais que vencedor, pelo Rei da Glória, que lapidou a minha vida, mudou a minha história. Te louvo e te agradeço de todo o coração, te louvo e te agradeço pelo plano da salvação. O Senhor foi entregue pela minha transgressão e ressuscitou para minha justificação. A destra de Deus Pai intercede por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A voz que hoje clama em oração expressa toda a gratidão pela salvação. O alto preço pela minha vida na cruz foi pago, o sangue derramado por mim no Calvário. Em ti só encontro motivos pra sorrir. Em ti eu sei que o melhor está por vir. A fórmula da paz e da felicidade, só em Jesus encontrei a liberdade. Hoje posso adorar, hoje posso dançar, hoje posso rimar. Livre estou, hoje posso adorar, hoje posso dançar, hoje posso rimar. Livre estou. Pelo meu Senhor, o véu se rasgou. Hoje tenho livre acesso ao seu amor. O castigo que me traz a paz, Ele levou. Da lama e do pecado, Ele me salvou. Graças te dou por tudo que sou. Graças te dou pelo seu infinito amor. A fórmula da paz e da felicidade, só em Jesus encontrei a liberdade. Hoje posso adorar, hoje posso dançar, hoje posso rimar. Livre estou, hoje posso adorar, hoje posso dançar, hoje posso rimar. Livre estou, hoje posso adorar, hoje posso dançar, hoje posso rimar. Livre estou, hoje posso adorar, hoje posso dançar, hoje posso rimar. Livre estou, hoje posso adorar, hoje posso dançar, hoje posso rimar. Livre estou, hoje posso adorar. Sou livre. E no programa de hoje, nós vamos aprender sobre um tema muito importante e que está presente sempre na vida de todas as pessoas que têm vida, afinal, vida é saúde. E hoje nós vamos aprender sobre a área da saúde, sobre a área da cura divina. E no programa de hoje nós vamos receber alguém muito especial, o Bispo Rafael Galvão está aqui conosco. Muito obrigada, Bispo, muito obrigado, por ter nos feito essa visita. Para mim é sempre uma grande alegria estar aqui junto nesse programa que tem sido certamente aí uma porta aberta para muita gente ouvir a palavra, conhecer um pouquinho mais a verdade, né? Uhum. A Bíblia fala, conhecereis a verdade vai nos libertar. Então, certamente esse programa
está libertando muita gente. Então, parabéns pelo programa, parabéns a toda a equipe, pelo excelente trabalho que tem feito. E certamente está chegando a muitos lugares para ajudar muitas pessoas. Exatamente. É o momento que nós temos, é um programa descontraído, onde nós vamos ter uma conversa, né? Esses 60 minutos com Deus. É claro que não é uma conversa entre eu e o bispo, né? Como Sim. também das muitas pessoas que estão nos acompanhando, né? E certamente vai cada vez mais descobrir a vontade de Deus. E nós vamos alastrar ainda mais o Brasil. Vamos realmente fazer a diferença, porque este é o nosso objetivo, não é, bispo? Exatamente. E nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a saúde. E é algo que muitas pessoas sofrem, né? Porque não é porque é feriado que o hospital fica vazio, né? Não é porque é final de semana que as pessoas não vão ao hospital. Não há tempo que não vá, né? Sempre está cheio, sempre tem pessoas buscando. Acredito que sempre tem alguém que nós conhecemos que precisa da ajuda de Deus na área da saúde. E uma pessoa que sofre com doenças é uma pessoa que está sensível, é uma pessoa que está mais vulnerável, tanto na fé como nos sentimentos, nos pensamentos, porque a pessoa fica emocionalmente abalada. E é aí que nós entramos para ajudar essas pessoas, não é? Exato. Muitas vezes as pessoas olham para a igreja apenas como um socorro, né? Como que se fosse, por exemplo, um bombeiro, né? Sim. Ou seja, as pessoas vão atrás de Deus apenas na hora da dificuldade, na hora da aflição, na hora do sofrimento. E Deus, ele não é um bombeiro que ele está à espera de resolver problemas. Deus, ele quer, na verdade, que nós tenhamos uma vida plena, uma vida abundante, né? Então, o nosso objetivo como igreja, ou o nosso objetivo como cristão, né, é muito mais que apenas anunciar a solução de um problema, mas o nosso objetivo principal é anunciar um estilo de vida, uma forma de viver diferente. Quando a gente fala de fé ou de cristianismo, né? Cristianismo não é uma religião, cristianismo não é uma ideia inventada pelo homem. Não, cristianismo são princípios, são regras, são procedimentos que Deus instituiu, que Deus definiu para que nós, como seres humanos, tenhamos uma vida abundante. Afinal, Deus, ele que fez o homem e a mulher, né? Deus, ele que fez o ser humano. E Deus, ele é que sabe aquilo que é melhor para nós. Então, se nós aprendermos a viver a maneira de Deus, aprendermos a fazer as coisas a maneira de Deus, nós vamos conseguir ter uma vida melhor. Esse é o papel da igreja, né? Esse é o nosso papel como cristão e certamente esse é o papel desse programa, anunciar esse estilo de vida, essa forma de viver. É a semelhança de uma pessoa que é vegana. Ela adota uma forma de viver, um estilo de vida. E não importa, ela pode passar na frente de um matadouro de vaca, né? Ela pode passar na frente de um açougue que está lá com as carnes, numa churrascaria. Ela não está nem aí, ela não está nem um pouco afetada com aquilo. Por quê? Porque ela já não sente mais prazer na carne vermelha, né? Sim. O prazer dela está na cenoura, está no rabanete, está na ervilha, sei lá, tanta coisa, né? E a mesma coisa, quando a gente fala de cristianismo, cristianismo não é um sofrimento, não é uma coisa difícil, não é uma coisa que a pessoa está sempre em dificuldade. Não, cristianismo é uma coisa boa. Porque quando a gente olha para a palavra de Deus, por exemplo, a Bíblia fala que é Deus que nos perdoa os pecados e sara toda a enfermidade, por exemplo. A Bíblia fala que é Deus que nos dá vida e vida com abundância. A Bíblia fala que é Deus que supre todas as nossas necessidades. Então, o Evangelho é uma coisa boa, o plano de Deus é uma coisa boa. E se nós aprendermos, o apóstolo fala, o apóstolo que é o líder da nossa igreja, né, a nível mundial, ele fala que muita gente sofre, primeiro porque desconhece a vontade de Deus, e segundo, porque não sabem como obter ou como receber aquilo que Deus promete. Então, se nós aprendermos, primeiro, a vontade de Deus, e segundo, como obter essa vontade, como receber essa vontade, nós vamos ter uma vida plena. Vamos, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida, né? Exato. E nós aprendemos sempre no nosso ministério, né, que existem vários tipos de oração. Existem as orações que vão nos trazer a vitória e existem realmente aquela oração que nós chamamos de oração da fé. É engraçado dizer isso, né? Porque às vezes as pessoas pensam, já que eu estou orando eu tenho fé. Só que não, né? Existem aquelas pessoas que oram, só que o coração não está cheio de fé. É uma oração mental. É uma oração que está baseada, por vezes, nos pensamentos e a pessoa fala aquilo da boca para fora. E nós vamos aprender hoje sobre a verdadeira oração da fé, que vai nos trazer a vitória. E aí nós vamos conseguir viver essa vontade que Deus tem para a nossa vida. Porque, bispo, quem gosta de cozinha sabe, né, que para certos tipos de comida existem ali um ingrediente que é principal e que não pode faltar, né? Exato, que é qual? Para cada comida é um tipo. Imagina a feijoada
feijoada sem o feijão preto. Não é feijoada. Exatamente. E a oração, o ingrediente principal é a fé, né? E é o que as pessoas desconhecem. A fé é o que agrada a Deus. E é esse ingrediente que não pode faltar na nossa oração, não é, bispo? Exato. Até porque quando nós falamos de orar é falar com Deus, né? Então é óbvio que para eu falar com Deus, eu vou precisar de fé, né? Vou precisar acreditar que Ele existe. Mas aquilo que você estava dizendo é uma realidade. Em Hebreus diz que não podemos apenas achar que Ele existe. Temos que também entender que Ele é galardoador, ou seja, que Ele é presenteador, que Ele cumpre as suas promessas na nossa vida. Então, quando a gente descobre esse segredo, que se eu unir a oração, que é uma conversa com Deus, a um princípio de fé, um princípio espiritual, que é das promessas de Deus, então eu vou criar ali uma explosão, né? Nós sabemos que existem orações de gratidão, né? Há orações que está relacionada com consagração, há tipo de oração que é uma oração de concordância, né? Ou seja, são orações, são tipos de orações em que muitas vezes nós fazemos em vários, por exemplo, uma pessoa que tem o hábito de orar antes de dormir. Normalmente é alguém que tem uma oração de gratidão, né? Se lembra do dia, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por me guardar, obrigado por tudo aquilo que fez por mim e tal. Ou seja, a pessoa tá tendo uma oração de gratidão. Ou antes de comer, muita gente ora antes das refeições. Então, tudo isso são orações que nós fazemos. Agora, hoje nós estamos falando aqui de uma oração que é a oração que vai buscar aquilo que Deus promete, né? Porque quando a gente fala de fé é uma força, né? O apóstolo, que é o líder da nossa igreja, ele costuma ensinar de fé e ele diz, fé é uma força que vai no mundo do Espírito buscar aquilo que Deus prometeu, que está nos armazéns de Deus, né? Conforme está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz que bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou. Já nos abençoou quer dizer que não vai abençoar, ele já abençoou com todas as bênçãos. Então isso quer dizer que com a fé nós vamos lá nos armazéns de Deus buscar aquilo que Deus prometeu. Então quando a gente tem essa revelação, esse entendimento, que tudo aquilo que nós precisamos já existe, Deus já conquistou, Jesus já conquistou lá na cruz. Então hoje nós passamos a ter uma forma diferente de orar. Né? Ou seja, uma criança que sabe a vontade do pai, ela não vai ficar ali, a não ser que ela esteja com birra, mimada, né? Mas normalmente, se a criança sabe, se o pai está ali com um sorvete, a criança chega ali e já mete a mão e já toma, né? Ou seja, ela não vai ficar ali, ai, por favor, eu quero muito um sorvete, a não ser que seja birra. E às vezes nós, como cristãos, nós somos mimados, estamos birrentos, né? Estamos ali fazendo, até somos mal criados. Por quê? Porque ficamos naquela de chorar, de, ó Deus, eu preciso, eu quero, por que o meu vizinho tem e eu não tenho? Então é a semelhança de uma criança, né? Tá ali, por que você não me ama? Você não gosta de mim, né? E oração da fé não é isso, oração da fé é uma oração da certeza. Porque eu conheço a vontade do Pai, porque eu conheço a vontade de Deus, então eu vou orar e Deus vai responder. E essa é uma certeza que vai nos trazer a vitória, né? Porque tudo aquilo que Deus podia fazer, bispo, já fez. E é importante quem está nos acompanhando entender isso, né? Que Deus não vai criar algo que já está feito. É que nem nós falamos sobre a Bíblia. A Bíblia é dividida no Novo e no Velho Testamento. E tem pessoas que por vezes não assimilam o testamento. O que é um testamento? É algo que alguém prometeu. Se eu tomar posse, aquilo é meu. E Deus, ele deixou muitas coisas no Novo e no Velho Testamento para nós podermos tomar posse. Está escrito, está lá na Bíblia, está feito. O que as pessoas têm que entender, que está nos acompanhando, é tomar posse, não é, bispo? É realmente tomar para si, tomar para você aquilo que Deus tem, que é uma família unida, uma família abençoada, é o que Deus promete. Deus promete que realmente ele veio para suprir todas as nossas necessidades. Não são algumas, né, bispo? É uma para cada um. Não, né? São todas as necessidades. Porque é interessante que Deus, ele funciona, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Deus não é uma pessoa preocupada que está ali, será que eu respondi a oração do fulano? Será que eu me lembrei de responder? Não, a Bíblia fala que Deus ele funciona por princípios, né? Ele funciona desde o princípio até o fim dos tempos. A Bíblia fala que haverá semente e colheita, né? Então, Deus ele funciona assim, ele instituiu regras, instituiu leis,
instituiu forma de agir, que se eu viver dessa forma, as bênçãos vão ter na nossa vida, né? Então é a mesma coisa, que é o que você está dizendo, né, Tatiana? Que se nós aprendermos a entender a vontade de Deus, o plano de Deus, então a gente vai ter uma vida feliz, vai ter uma vida plena. E acredito que é o desejo de coração de todas as pessoas, né? Obter a felicidade, obter a paz e em tudo na nossa vida. Quando nós, bispo, estávamos falando, né, sobre Deus veio suprir todas as nossas necessidades em tudo. Porque às vezes as pessoas pensam, então já que é necessidades, então eu vou ter muito dinheiro na minha vida. Só que por vezes a pessoa não tem saúde, a pessoa tem tudo na vida, mas não é feliz, não tem aquela alegria no seu coração. Mas Deus, quando veio para realmente completar tudo na nossa vida, nos dá uma saúde, nos dá tudo. E essa é a vontade de Deus para a nossa vida. A conversa tá boa, mas vamos ter que fazer uma pausa musical, né? O bispo gosta de música, né? Sim, gosto. Nós vamos parar por alguns minutos para ouvirmos e enchermos o nosso coração com uma música. Você aproveite para nos enviar o seu pedido de oração, para realmente nós registrarmos. No final, o bispo Rafael vai orar por você e certamente tudo vai mudar e mudar para melhor na sua vida. Vamos agora para o nosso momento musical e daqui a pouco nós estamos de volta. Por muitos caminhos eu andei, tudo que tinha gastei, procurando a minha cura. Foi quando ouvi falar de ti, Jesus, tu és o Deus que cura. Por muitos caminhos eu andei, tudo que tinha gastei, procurando a minha cura. Foi quando ouvi falar de ti, Jesus, tu és o Deus que cura. Se tão somente eu te tocar, Jesus, de todo mal me vai sarar. Se tão somente eu te tocar, Jesus, de todo mal me vai sarar. Se por muitos caminhos tu andastes, tudo que tinhas gastastes, procurando a tua cura. Quero te falar de alguém, Jesus, Ele é o Deus que cura. Se por muitos caminhos tu andaste, tudo que tinhas gastaste, procurando a tua cura. Quero te falar de alguém, Jesus, Ele é o Deus que cura. Se tão somente tu tocares em Jesus, de todo mal te vai sarar. Se tão somente
enfermidade. Se tão somente eu te tocar, Jesus, de todo mal me vai sarar. Se tão somente eu te tocar, Jesus, de todo mal me vai sarar. Se tão somente eu te tocar, Jesus, de todo mal me vai sarar. Se tão somente eu te tocar, Jesus, de todo mal me vai sarar. Se tão somente eu te tocar com meu louvor, com a minha fé, de todo mal me vai sarar. Essa música é baseada numa passagem bíblica, né, sobre uma mulher que sofria 12 anos com o fluxo de sangue e ela teve fé, né, bispo? Era exatamente isso que ela falava. Se tão somente ela tocasse em Jesus, ela ficaria curada. E foi o que aconteceu. É realmente nós entendemos que a nossa fé é uma força que realmente pode mover montanhas, que realmente pode mover um problema. Porque uma pessoa que sofre com 12 anos, certamente a alturas que esses anos foram passando, acredito que o desânimo deve ter batido. Acredito que por vezes até a condenação, é da vontade de Deus que eu sofra com isso. Mas a certo momento que ela mudou a atitude dela, ela ficou curada. Até uma coisa que Jesus fala para ela ir em paz, né? Porque a fé dela a curou. E realmente nós entendemos isso, né, bispo? A nossa atitude pode mudar toda a situação e circunstância na nossa vida, né? Tudo acaba por estar relacionado com a nossa maneira de agir, né? Sim. Ou seja, se nós não mudarmos, a Bíblia até fala em Romanos que se nós renovarmos o nosso entendimento, né, nós vamos transformar o mundo pela renovação da nossa mente, para nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, da parte de Deus, Ele não nos fez para sofrer. Às vezes as pessoas até parece que Deus é uma pessoa má e que faz bullying, né? Acaba por fazer bullying com a humanidade e deixar sofrer aqui, deixar sofrer ali. Mas, na verdade, o plano de Deus não é esse, né? As pessoas sofrem exatamente porque estão debaixo de uma maldição. Essa maldição é resultado de nós andarmos longe de Deus. Então, a partir do momento que nós passamos a nos voltarmos para Deus, né, a estarmos de volta debaixo da proteção de Deus, e isso vem por conhecer a verdade, isso vem por saber a vontade de Deus, então nós passamos a ter vida boa, vida plena. E é o exemplo dessa que você estava dizendo, dessa música, ou seja, ela sofreu, esses anos que ela sofreu certamente foram anos difíceis, mas a partir do momento que deu o estalo e que ela percebeu, não, calma lá, há solução, eu consigo mudar, eu vou me esforçar. Ou seja, ela venceu preconceitos, venceu até mesmo a opinião dos outros, né? Porque imagina, uma mulher que estava com essa situação naquela altura, para entender o contexto, né? Uma pessoa que estava com fluxo de sangue, ela era uma pessoa impura, ela não podia estar num ambiente normal, né? E ela conseguiu vencer tudo isso, tocou em Jesus, arriscada a ser pisoteada, né? Arriscada a ser pisada pelos outros, mas ela tocou em Jesus, e é interessante que quando ela toca em Jesus, Jesus para tudo e fala, olha, de mim saiu virtude. Por quê? Porque Jesus percebeu que aquela mulher tocou em Jesus com fé. Então é uma história bonita, é uma música muito bonita, mas principalmente a beleza disso é nós entendemos que isso é para nós. E se nós aprendermos, primeiro, qual é a vontade de Deus? Se é da vontade de Deus me curar, se é da vontade de Deus que eu seja feliz, né? Onde é que está a vontade de Deus? Na Bíblia. Então eu preciso conhecer a Bíblia, né? Mas eu não sei onde está escrito. Por isso que nós sempre encorajamos a vir a uma igreja ou assistir os nossos programas, ou ter uma Bíblia em casa para você ler, porque tudo isso vai te ajudar a conhecer a vontade de Deus. Sabendo qual é a vontade de Deus, qual é o próximo passo? Agir, né? E até quando a gente fala de fé,
Nós sabemos que fé sem uma atitude, ela tá falsa, não é verdadeira. É uma fé oca, né? É uma fé oca, né? Uma fé sem atitude é uma fé falsa. Então, quando nós falamos de acreditar, é o primeiro passo. O segundo passo é receber, é o agir, é o fazer qualquer coisa, né? Até na igreja nós temos como hábito, quando nós oramos por alguém, e nós, de acordo com a palavra de Deus, né? A Bíblia fala em Marcos 16, porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados, né? Então, nós na igreja temos o hábito, de acordo com a palavra, de impor as mãos, né? Então, muitas vezes numa reunião de domingo ou numa outra reunião qualquer, nós, quando temos alguém que precisa de oração, nós impomos as mãos. E normalmente nós também falamos para essa pessoa, agora faça alguma coisa que não podia fazer, né? Então, se a pessoa tinha um problema nos ossos, tinha um problema na perna, tinha um problema qualquer, uma dor, depois que nós oramos, nós falamos, agora tenta fazer alguma coisa que você não conseguia. E às vezes as pessoas ficam em dúvida, mas por que eu vou fazer isso? É exatamente o passo de fé, né? É o agir, é o não ficar acomodado, é o tomar uma atitude de fé, e essa atitude vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença. Nós temos um material até que é um material que nós podemos falar que é um dos mais adquiridos do nosso ministério, que é um material que tem o título de cura divina, né? E até tem um subtítulo muito interessante que diz, né, como receber e manter a nossa cura. Porque muitas pessoas recebem, só que por vezes as más atitudes, os maus pensamentos acabam por afastar essa cura. E ao invés da pessoa manter a cura dela, é como um balde de água fria, né? E tudo vai ladeira abaixo, né? Exato. E tudo realmente vai por água abaixo, porque não é que Deus não queira, não é que Deus não possa, mas Ele não consegue. Nós criamos ali uma barreira que impede Deus de poder nos abençoar. E algo também muito interessante que nós vimos agora dessa história de fé, nessa mulher de fluxo de sangue, é que ela não usou o problema dela como uma justificativa, que é o que as pessoas usam às vezes, né? Às vezes eu uso, meu problema é muito grande, bispo. É porque o bispo não sabe, por isso que eu passo por isso. Sim. É porque é uma doença que realmente os médicos dizem que não tem solução. Mas Deus, Ele cura qualquer e todo tipo de doença, né? E eu não justificar o meu sofrimento por causa do problema que bate a minha porta. Porque bate a porta de todos, né? E nós reagimos de forma com fé, né? Essa é uma realidade, Tatiana, que problemas todos nós temos. Todos nós temos oportunidade. E às vezes na igreja nós falamos isso, né? Olha, essa semana você vai ter oportunidade de ficar doente. Essa semana você vai ter oportunidade de ficar triste. A grande questão é a atitude que nós vamos ter. Então, quando nós falamos de fé, estamos falando de um posicionamento, de uma posição em que nós assumimos acreditar que aquilo que Deus diz é a verdade. Então, se nós acreditamos que aquilo que Deus diz é a verdade, então nós passamos a viver de acordo com a palavra de Deus. Então, há passos a seguir, né? As coisas não acontecem porque sim, as coisas não acontecem porque eu acho que é bom. As pessoas vivem um tempo em que querem soluções rápidas com esforço mínimo, né? E tudo isso é um engano, porque não existe fazer uma dieta em que a pessoa continue comendo o que você quiser e você vai emagrecer. É para vender, porque não existe isso. A pessoa vai ter que mudar o estilo de vida, a pessoa vai ter que mudar a forma de viver, vai ter que mudar hábitos. E quando a gente fala de fé é mudar hábitos. Fé é mudar hábitos, é mudar a maneira de falar, maneira de pensar e maneira de agir. Eu vou ter que pensar diferente, vou ter que falar diferente, vou ter que agir diferente, vou ter que sair de conversas que são conversas que me colocam para baixo, que me roubam a fé. Então, a parte espiritual, ela é muito prática, né? Às vezes as pessoas veem, quando a gente fala de fé, como aquela coisa, a pessoa fica às vezes meio extasiada, eu vou falar de fé, então tem que colocar um incenso, tem que colocar uma música assim, uau! Não, fé é uma coisa prática, né? O apóstolo, ele até costuma, quando fala de fé, fala de músculo, né? Sim. A fé precisa ser exercitada, é como um músculo que precisa ser exercitada. E se nós aprendemos a exercitar a fé, então nós vamos ter sucesso.
vamos ter sempre sucesso, né? É. E o que nós estamos aprendendo hoje é sobre o que fazer depois de orar. E tudo aquilo que o bispo está nos ensinando é justamente isso, né? Qual é o meu posicionamento depois que eu oro? Qual é a minha atitude depois que eu oro? Será que eu não estou vendo solução, então não foi o dia bom do pastor, né? Ele não estava ali com a mão boa para orar. A Bíblia fala em Efésios assim, que depois de ter feito tudo, ficai firmes, né? Ficar firme. O que é ficar firme? Ficar firme é não duvidar, né? Exato. O primeiro ponto é esse, não duvidar. Porque dúvidas vão vir. Sim. A grande batalha que nós temos, né, Tatiana? É na mente. É a grande batalha. E a Bíblia fala que a nossa luta, ela não é carnal, mas é espiritual para nós destruirmos sofismas, pensamentos, ideias erradas. Então, se nós aprendermos a combater pensamentos, ideias que vêm nos colocar para baixo, né? Sugestões que o diabo dá, é como no YouTube, né? Você está assistindo um vídeo no YouTube, acaba um vídeo, aparece lá uma sugestão. Exato. Olha, quer continuar vendo isso daqui? E é a mesma coisa, você está com um pensamento ruim, vai vir outro pensamento, é sugestão. Vem outro pensamento, e se você não quebrar esse vínculo, não quebrar esse hábito e partir para um pensamento novo, renovar a mente, né? Se concentrar na promessa de Deus, o que Deus promete? Vou vencer, vou ultrapassar esse obstáculo. Isso vai produzir, quando nós temos essa atitude, vai produzir um pensamento, vai gerar um sentimento, esse sentimento vai gerar palavras, e essas palavras vão gerar atitudes. Então, a maneira de viver vai ser diferente. Totalmente diferente, Totalmente. né? E um exemplo muito interessante que nós temos na Bíblia, né, é sobre Davi. Davi foi alguém que conseguiu vencer tanto os pensamentos que as pessoas tinham à volta dele. Ele tinha de frente um Golias. E ele viu todo o exército de Deus que estava o quê? Se dobrando, com medo. E quantas pessoas à nossa volta nós vamos olhar e vamos ver que estão com medo? Estão com medo da crise, estão com medo do vírus, estão com medo dos problemas que estão lá fora. Mas Davi sabia quem ele era, né? Por mais que era ali uma criança, por mais que era alguém que... Ninguém dava nada, né, bispo? Ninguém... Realmente as pessoas podem olhar para você e falar, já não tem solução. É tanto tempo, toda vez que eu vejo essa pessoa estar com a mesma dor, com o mesmo problema, Exatamente. as pessoas desacreditavam já de Davi. Mas Davi sabia quem ele era, sabia o Deus que ele servia. E ele conseguia derrotar um Golias. Porque realmente Deus é que tem o poder que já está dentro de nós. E todas as pessoas que nos acompanham, né, você que está nos acompanhando pode saber realmente disso. O poder de Deus já está dentro de você. Por mais que as pessoas à sua volta só deitam a sua fé abaixo, ou por vezes só te colocam abaixo, realmente sabe quem você é em Cristo, em que você pode todas as coisas. Não confie nos métodos que estão lá fora, nos métodos que por vezes o mundo coloca até a sua vida, mas confie em Deus. Acredite mesmo que assim como as muitas pessoas conseguiram vencer na Bíblia, é o mesmo Deus que está com você, é o mesmo poder que vai fazer com que você vença toda e qualquer situação na sua vida. Nós temos disponível um número 24 horas para você, esse é o SOS Maná, em que você pode nos enviar o seu pedido de oração. Nós estamos aqui para o ajudar, para realmente fazer com que você vença e realmente você possa usufruir do poder de Deus, da vontade de Deus para a sua vida, que é boa, perfeita e agradável. Nós vamos para o nosso momento musical e depois, logo de seguida, o bispo vai orar por todos os pedidos de oração que nós recebemos, para que realmente você possa entender a poder na oração quando ela é feita com fé. Hoje você preparou o seu coração, preparou o solo com fé e você vai receber uma semente. E acredite, louve a Deus que realmente você vai ficar curado e vai receber pela fé tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Nós agora fomos para o nosso momento musical e daqui a pouquinho nós estamos de volta. Sou vencedor, muito mais que vencedor. A verdade me libertou, o Senhor me resgatou do mundo tenebroso, do mal faccioso, de todo sentimento destrutivo rancoroso. Na minha atmosfera hoje amor prevalece. Na minha caminhada as bênçãos me perseguem. Quem tentou matar meus sonhos fracassou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Salva, curada, perdoada, abençoada, nova criatura, por Cristo exaltada. É hora da colheita de tudo que plantei. O melhor dessa terra comerei. Eu sei que a escolhida do Senhor tudo pode. Quando reconhece que sem Ele nada pode. Quem tentou matar meus sonhos fracassou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Não há limites para o vencedor. Não há limites para o vencedor. Não há limites para o vencedor. Não há limites para o vencedor.
mais que vencedor, minha vitória na cruz Jesus Cristo conquistou. No tempo de Deus tudo acontece. Guerreiro que é guerreiro nunca retrocede. Acreditar, nunca duvidar, acima de tudo eu vivo pela fé que vence o mundo. Quem tentou matar os meus sonhos fracassou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Hoje sou um santuário do Espírito Santo. A promessa é real, não é mais um sonho no Espírito do Senhor. Tudo pode quando reconhece que sem Ele nada pode. Maior, bem maior é aquele que está em nós. O que está no mundo não cala a nossa voz. Quem tentou matar os meus sonhos fracassou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Não há limites para um vencedor. 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 Eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Pois estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presentes, nem por vir, nem altura, nem profundidade, nada, mesmo nada, nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não há limites para um vencedor. 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 Eu sou mais que 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 vencedor. Nós aprendemos ao longo de todo o nosso programa, né, sobre o ingrediente principal para nós agradarmos a Deus, que é a fé. E o que nós vamos fazer agora? Vamos ouvir, né, uma história que o Bispo vai compartilhar conosco. É uma história de fé de alguém que estava na Bíblia, uma história baseada na Bíblia, de alguém que realmente conseguiu usar a sua fé para vencer, não é, Bispo? A Bíblia é um livro cheio de histórias, né, Tati? Sim. E engraçado que hoje nós vivemos histórias que são reais, né? Ou seja, nas nossas igrejas nós chamamos testemunhos. Sim. Mas depois, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos também muitos testemunhos, né? Uhum. Então a Bíblia conta, por exemplo, a história que Jesus estava passando por um lugar e tinha um cego que estava ali à beirada da rua e ele gritava: "Tem compaixão de mim, Jesus, cura-me, tenha compaixão de mim." E Jesus continuou andando e as pessoas até iam negligenciando Sim. aquele homem, porque, ou seja, é a semelhança do que acontece hoje nas ruas. Ou seja, você vê uma pessoa ali pedindo esmola, vê uma pessoa pedindo me dá um dinheiro, qualquer coisa, e Jesus passando por ali, e de repente Jesus parou e olhou para aquele homem e falou assim: "Olha, vem aqui, traz ele aqui." Então ele tirou ali a capa que estava sobre ele, foi até Jesus, levaram ele até Jesus, e Jesus falou: "O que você quer?" Né? E aquele homem falou: "Eu quero ser curado nas vistas, eu quero voltar a enxergar." E Jesus falou para ele: "Então seja feita conforme a tua fé." E a Bíblia fala que naquele momento aquele homem ficou curado, né? Então é muito interessante que na Bíblia, a Bíblia ela não apenas conta uma história para mostrar quão bom é Deus. Uhum. Na verdade, a Bíblia conta uma história para nós entendermos os princípios que ali estão contidos, né? E nós vemos ali que fé, ela precisa ser colocada na vontade de Deus, né? Jesus perguntou: "O que você quer?" E aquele homem falou: "Quero ser curado." Ou seja, ele
ele criou ali uma conexão. A vontade de Deus curar com a vontade dele de ser curado. E ali gerou uma explosão de fé. E é a mesma coisa hoje. Talvez você está aí assistindo esse programa e você tenha necessidades. Agora é a hora de nós produzirmos esta conexão de fé entre a tua necessidade e a vontade de Deus. E é o que o Bispo vai levar todo o pessoal que está nos acompanhando a realmente isso, né? Fazer essa ligação, essa concordância de que realmente, independente da situação que as pessoas possam ter enviado pedido de oração, né, Bispo? Independente da situação, independente do problema, Deus é o Deus que tem poder para transformar a nossa vida e transformar tudo para melhor, né? Exatamente. Então, posso orar? Claro. Então, no nome de Jesus, você que está aí desse lado, agora se concentre em Deus, se concentra no teu pedido, no assunto que você fez e se concentra principalmente na vontade de Deus. Certamente tudo que você hoje necessita, Deus já conquistou lá na cruz através de Jesus Cristo. Então deixa eu orar. É no nome de Jesus, Pai, que eu trago diante da tua presença todas estas pessoas que hoje fizeram esse pedido de oração. E eu declaro desde já que a tua vontade seja feita na vida de cada uma dessas pessoas, que todas elas recebam pela fé a semente da libertação, da cura, da transformação, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. O que fazer depois de orar, Bispo? Agora é colocar em prática, não é? Agora é colocar em prática. Eu aconselho vir a uma igreja ou tentar frequentar alguma igreja. Nós temos no número de telefone Sim, os endereços das várias igrejas no nosso site. Ou então assista os nossos programas que nós vamos te ajudar a se manter firme nas promessas de Jesus. Exato. E o Bispo aqui é uma cara conhecida na TV Maná Brasil, né? Aos domingos, encontro marcado, né? Exatamente. Um encontro marcado com Deus. Nós temos toda uma grelha de programação justamente para que as pessoas que estão nos acompanhando possam realmente cada dia mais provar desse Deus, possa conseguir vencer. E onde quer que nós estejamos, né? Seja no norte do país, no sul, no centro, onde quer que nós estejamos, a unção de Deus passa. Porque não há fronteiras, né, Bispo? Exatamente. Estamos aqui na TV Maná Brasil, mas nós acreditamos que essa oração vai fazer efeito. Exato. E testemunhos, que é o que nós chamamos, né? Feedbacks de pessoas que acompanharam, conseguiram realmente vencer, vão acontecer. Você que está nos acompanhando pode entrar em contato conosco, vai ser sempre um prazer o receber todas as novidades, né? Tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, porque sempre são badalos de Deus, não é, Bispo? É isso mesmo. É entrar em contato para falar das boas coisas que têm acontecido em toda parte. Exato. Muito obrigada, Bispo, por ter participado aqui do nosso programa. Até uma próxima vez. Com certeza. Você que também, o pessoal que também está nos acompanhando, nós acreditamos que tivemos um programa abençoado. Olha, passou que você nem viu, tá vendo? É sempre com Deus, é assim. É sempre coisas boas, vá sempre em frente. Use a sua fé para transformar tudo para melhor. Ande com Deus, decida cada vez mais praticar a vontade de Deus e certamente Deus o vai abençoar grandemente. Você pode entrar no nosso site igrejamana.com.br. Lá você pode estar por dentro de todas as novidades do nosso ministério aqui no Brasil. Então, até o nosso próximo programa. Lembrando que o nosso programa vai estar disponível no nosso canal do YouTube, TV Maná Brasil. Então, um grande abraço e tchau, tchau.